Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, aí na sua casa, no seu lar, com a sua família. Gostaria de convidar você para nós iniciarmos esse culto, né? Adorando ao Senhor, orando a Ele, né? Domingo é dia de culto de celebração, onde nós celebramos aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. Então eu gostaria que você criasse um ambiente na sua casa de adoração agora, abrisse o seu coração para a mensagem, para a ministração que vai ser liberada nessa noite. Ela pode transformar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida. Eu gostaria de convidar você para a gente estar orando. Feche seus olhos aí na sua casa, no seu lugar. Vamos orar a Deus. Logo depois, irmãos, vai ser cantado louvores. Eu gostaria que você não só cantasse com a sua boca os louvores, mas que você cantasse com o seu espírito, que cada palavra que você cantar em adoração ao Senhor, ela possa se tornar uma verdade dentro do seu coração. Muitas vezes nós só cantamos porque sabemos a letra, mas ela não impacta a nossa vida, né? E os louvores a Deus são para isso, para que eles também possam transformar a minha e a sua vida. Amém? Vamos orar então? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto de celebração. Obrigado, Senhor, por mais essa semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor, te adorar. Nós queremos nessa noite, Senhor, te louvar, Senhor, engrandecer teu nome, porque nós sabemos, ó Deus, que tu és santo, Senhor, e o Senhor está presente, Pai, seja na nossa casa, seja, Senhor, no nosso quarto, na sala, Deus, o Senhor está ali presente, Pai. Ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor? Adore a Ele aí na sua casa. Fique bem à vontade, em nome de Jesus. Nascidos da água e do Espírito, queremos ver o que há de mais profundo em ti. Nascidos da água e do Espírito, queremos ver o que há de mais profundo em ti. Nascidos da água e do Espírito, queremos ver o que há de mais profundo em ti. Eu posso ver o que nunca vi, ouvir o que nunca ouvi, viver o que nunca vive, te conhecer melhor. Eu posso ver o que nunca vi, ouvir o que nunca ouvi, viver o que nunca vive, te conhecer melhor. Nascidos da água e do Espírito,
Os anjos e a igreja unidos declaram que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos e a igreja unidos declaram que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos e a igreja unidos declaram que santo, santo, santo é o Senhor. Declare isso nesta noite. Os anjos e a igreja unidos declaram que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu posso ver o que nunca vi, ouvir o que nunca ouvi, viver o que nunca vivi, te conhecer melhor. Eu posso ver o que nunca vi, ouvir o que nunca ouvi, viver o que nunca vivi, te conhecer melhor. Nós te adoramos, Deus, Tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo, Senhor. Não há outro igual. Só Tu és santo, 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 Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo.
Aleluia. Ele é santo, irmãos. Glória a Deus, Deus poderoso. Amém, irmãos? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Convido você, se você ainda não está, a pegar a sua Bíblia, né, para poder acompanhar a leitura do texto agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Vou dar uns segundinhos para você achar. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra breve, né, mas bem importante também. Olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo de número 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe, irmãos, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite que Deus, ele diversas vezes na Bíblia, né, aparece versículos sobre dízimos, sobre oferta. Mas o que mais me impacta e o que mais me deixa, assim, como é que eu vou dizer a palavra, o que mais me deixa surpreso da forma que Deus trata, é que Deus está sempre preocupado com o meu e com o seu coração. Nós muitas vezes achamos que Deus está preocupado com o meu e com o seu bolso, e na realidade não. Olha que interessante, me chamou muita atenção que a primeira palavra do versículo é honra. Honre ao Senhor. Sabe, irmãos, honra é uma virtude que vem de dentro do coração. Não existe honra que não venha de dentro do meu e do seu coração. Então aqui mostra para mim, não sei para você, que Deus está preocupado mais com o meu e com o seu coração do que com o meu e o seu bolso. Sabe, a Bíblia diversas vezes ela vai dizer que Deus vai suprir todas as minhas e as suas necessidades, e é uma verdade isso. Nós sabemos, nós temos provado disso, muitos de nós. Se nós fôssemos abrir para a igreja, trazer alguns testemunhos, muitos seriam eles. Mas sabe, queridos, o que mais me impressiona na palavra de Deus é que Deus está sempre preocupado com o meu e com o seu coração. E quando nós honramos ao Senhor, nós mostramos a verdadeira essência que tem dentro de nós. Sabe, queridos, em dias de tantas perguntas, de tantas incógnitas, né, dentro da minha e da sua cabeça, o Senhor, Ele quer que nós simplesmente o honramos, para que Ele possa cuidar do restante. Então nessa noite, sabe, irmãos, eu gostaria de convidar você a gente orar, porque não é fácil em tempos difíceis como os que nós estamos vivendo, a gente ter esse sentimento. Mas tem um outro versículo na Bíblia que diz, né, que Deus ama aquele que dá com alegria. Quer saber se você tem a honra para honrar o Senhor com as suas finanças? Note se quando você oferta na vida de alguém, ou se quando você traz o seu dízimo e as suas ofertas, você traz com alegria. Se essa alegria está dentro do seu coração, é bem provável que você tenha honra dentro dele. E assim é o coração que o Senhor procura dentro de mim e de você. Então eu gostaria de convidar você nessa noite para a gente orar. Talvez você sente um pesar na hora de muitas vezes, né, ofertar ao Senhor, ou de ajudar um irmão necessitado. Vamos orar agora e vamos pedir para que Deus traga essa essência para dentro de mim e de você, para que toda vez que nós formos honrar alguém, abençoar alguém, seja de dentro do nosso coração, seja de dentro do nosso interior. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pela forma que o Senhor tem prosperado nas nossas finanças, na nossa saúde, cuidando de nós, Senhor, para que a gente possa trabalhar. E nessa noite, ó Deus, eu quero te pedir, coloca a honra dentro do nosso coração, coloca a alegria, que cada vez, Senhor, que nós formos ajudar os irmãos, ou trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor, que venha ter alegria dentro do nosso coração.
Em nome de Jesus, Senhor, gera esse sentimento dentro de mim e da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com mais um louvor? Amém? Glória a Deus. Em um mundo de mentiras, tua luz me alcançou, iluminando o caminho apertado, onde passam apenas um homem e o cordeiro. Eu confio no Cordeiro Jesus. Eu confio no Cordeiro Jesus. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, meus ouvidos atentos à tua palavra. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. E eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, os meus ouvidos atentos à tua palavra. E eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo, Jesus. Em um mundo de mentiras, tua luz me alcançou, iluminando o caminho apertado, onde passam apenas um homem e o Cordeiro. E eu confio no Cordeiro Jesus. 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 E eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, meus ouvidos atentos à tua palavra. E eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. E eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, meus ouvidos atentos à tua palavra. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. E Jesus, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, Senhor. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, os meus ouvidos atentos à tua palavra. E eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. E eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração
Aleluia. Senhor, nós te seguiremos por onde quer que a gente vá. Nós sabemos que só Tu tens as respostas que nós precisamos para esses dias. Sabemos que Tu és o autor da vida, aquele que tem autoridade sobre a vida, autoridade sobre a morte. Nós cremos, nós confiamos em Ti. Sabemos, Pai, que nos caminhos apertados em que a gente andar, nós vamos ter a Tua presença. A Tua palavra diz: mesmo que eu ande num vale de sombra e de morte, nós sabemos que a Tua mão e o Teu cajado nos protegem, nos seguram, nos afirmam, nos corrigem, nos coordenam, nos guiam. Pai, muito obrigado pelo Teu amor por nós. Muito obrigado porque o Senhor está com a gente nesses dias. E nós cremos que dias melhores virão, cremos que a Tua palavra, ela vai mudar as nossas realidades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Que bom que você pode estar aí na sua casa, cultuando a Deus junto com a gente. Nós estamos aqui, você está aí e nós estamos na presença do mesmo Deus. Isso é maravilhoso, não é? E eu quero primeiramente mandar um grande abraço à nossa cidade, a todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, a todas as pessoas que estão participando do culto com a gente. Eu gostaria de mandar um abraço aos irmãos da Miraguaia, que também estão com a gente nessa noite, aos irmãos de Osório, que eu sei que estão também com a gente, e todas as demais localidades, regiões, cidades que estão nos ouvindo e acompanhando aí essa palavra que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Eu quero também mandar um grande abraço a um casal muito especial, anciãos da nossa igreja, e um abraço para o irmão Germano, para a irmã Elma, que eu sei que estão participando do culto lá na casa deles. Realmente a gente ama muito vocês e queremos deixar aí o nosso grande abraço. Quero agradecer também aos voluntários que estão aqui, saindo das suas casas, filmando, gravando, fazendo louvor, tanto esforço para que a palavra de Deus chegue até a sua casa. E nós continuamos divulgando a palavra de Deus. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus é a resposta para as nossas vidas. A resposta para tudo que nós precisamos, todas as nossas debilidades, dificuldades. A palavra de Deus tem resposta, é a resposta, e nós sabemos que ela precisa continuar chegando na sua casa, amém? Por isso nós continuamos divulgando, continuamos pregando, continuamos nas redes sociais, porque cremos que a única coisa que pode transformar a sua vida é a palavra de Deus. E eu quero começar esse culto lendo Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Você pode encontrar aí na sua Bíblia, aí na sua casa, junto com a sua família, com seus filhos, este versículo tão importante para nós, que diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Eu quero ressaltar aqui duas palavras ou duas citações: que você possa resistir no dia mau e para que você possa permanecer inabalável. Então nós entendemos pelas escrituras que o dia mau ele pode chegar na nossa casa, pode chegar na nossa vida, mas se nós estivermos vestidos e revestidos com a armadura de Deus, então nós nos tornamos inabaláveis. Quero também citar com você o versículo do Salmo 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós sabemos que essa noite é um período de tempo indeterminado, né? Ele pode durar uma noite, não quer dizer que vai durar a noite inteira. E a promessa de Deus é que a alegria vai vir ao amanhecer, quando raiar o dia, quando o sol brilhar, quando a nova esperança surgir, quando as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a sua vida. Então o choro vai acabar e a alegria vai vir ao seu coração. É uma promessa de Deus nesse salmo. E eu quero ler então o texto dessa noite, que está em 2 Reis capítulo 4, e eu quero que você acompanhe aí comigo.
2 Reis 4:4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Olha só que interessante, nós temos aqui uma mulher que acabou de perder o seu marido. Este homem era aluno da escola dos profetas de Eliseu, e nós entendemos que essa escola ela foi fundada por Samuel e agora dirigida por Eliseu, também foi dirigida por Elias. E nós vemos que é um dos primeiros seminários teológicos que nós encontramos, onde pessoas se preparavam para o ministério. Um homem de Deus, um homem temente, né? Nós vemos também que ali tinha aproximadamente 100 pessoas estudando, onde eles estavam ali todos os dias, ou quase todos os dias, vivendo em comunidade, preparando seu coração para o ofício, preparando a sua vida para aquilo que Deus iria trazer de importante no reino, naquela nação, naquela região, para aqueles dias. Então essa mulher chega com um discurso não muito agradável para Eliseu. Eliseu, por favor, eu estou precisando de ajuda, o meu marido morreu. E a gente sabe, né, irmãos, que a pessoa que morre, se ela tem Cristo, se ela é temente a Deus, se ela está no reino, se ela está no Evangelho, ela vai ser a que menos vai sofrer. Na verdade, quem sofre são aqueles que ficam, os filhos, a esposa, os pais, né? E nós vemos aqui um homem que morreu e deixou algumas dívidas para trás. E essa mulher agora está em desespero. Ela diz: eu não tenho o que fazer. O meu marido acabou de falecer, eu tenho dívidas para pagar, os meus filhos estão sendo pedidos como escravos para que essa dívida seja paga. E essa mulher vai falar com a única esperança que ela tinha, o professor do seu marido, o mestre dos profetas. E ela vai conversar com ele e diz assim: Eliseu, eu preciso de ajuda. O meu marido já se foi, os meus filhos estão indo e eu não sei o que fazer. E o que nós aprendemos com tudo isso? Que mesmo quando a gente serve a Deus, é temente a Deus, o dia mal pode chegar na nossa vida, como Paulo disse em Efésios 6, versículo 13, que o dia mal pode chegar e nós temos que estar preparados. Nós aprendemos também que mesmo que nós venhamos a perder tudo que nós temos um Deus a quem recorrer. O que vai fazer toda a diferença na vida dessa mulher não é o que ela perdeu, não são as suas dores, não é o dia difícil, o dia mau, mas é onde ela vai buscar ajuda. E a pergunta que eu faço para você: onde você está buscando ajuda nesses dias difíceis, nesses dias de crise, nesses dias de tanta escuridão, tanta nebulosidade, onde nós não enxergamos o que vai acontecer no dia de amanhã? Assim como o Tiago disse: olha, se você não pode dizer eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal coisa amanhã, porque ao Senhor pertence o nosso destino, né? Então nós vemos aqui Eliseu fazendo uma pergunta para ela e dizendo: em que eu posso te ajudar? Vamos continuar a leitura. Em que eu posso lhe ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá preparando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele lhe respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Nós estamos vivendo dias singulares. A nossa geração nunca experimentou isso que estamos experimentando, dias tão difíceis. Talvez em outras épocas, em outras gerações já tiveram dias bem difíceis, bem marcantes, mas a nossa geração
parece que ainda não experimentou coisas tão difíceis e graves como temos experimentado nos últimos dias. E temos visto que muitas doenças, além desse vírus novo, afligiram a humanidade durante a sua história, né? E se a gente for parar para pensar, existiram diversas pestes, epidemias, diversas situações difíceis na humanidade, e essas situações talvez foram piores do que essa que nós estamos enfrentando, e eu quero citar algumas para vocês. Por exemplo, uma situação que nós enfrentamos, talvez até nos nossos dias, né? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Num ano, nós tivemos mais de 800 mil pessoas tirando suas próprias vidas. Então, se a gente comparar isso com o vírus que está aí, nós vemos uma epidemia dentro da alma das pessoas muito maior do que um vírus que possa vir de fora. Nós vemos um problema que cresce de dentro das pessoas e faz elas se desesperarem tanto ao ponto de tirar a sua vida. O suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por que nós não estamos tão preocupados com isso, né? Por que nós lidamos tão bem com essas coisas e esse vírus tem nos perturbado tanto? Olha só, eu estava lendo e descobri que aproximadamente 50 mil pessoas morrem todos os anos de catástrofes naturais, sejam eles terremotos, avalanches, tsunamis, chuvas, tempestades, tufões, furacões, etc. e tal. Mais de 50 mil pessoas todos os anos morrem por essas catástrofes. E parece que a gente também, a gente até sente, mas isso é tão longe ainda de nós, né? Isso foi no país tal, se deu um terremoto lá nos Estados Unidos, não chega aqui, se deu lá na Ásia, não chega aqui, e a gente está tranquilo. Nos colocamos numa ilha de segurança, porque aqueles acontecimentos ainda estão sendo ocorridos com outras pessoas e não com a gente, né? Olha só o sarampo, que talvez você conheça alguém, né, que já teve, ou você saiba de alguma situação, ou já escutou com certeza sarampo, catapora, cachumba, essas doenças aí que era mais da antiguidade, hoje não tem mais muito, mas matou mais de 6 milhões de pessoas, é muita gente. E um vírus que surgiu aí na nossa geração, praticamente quando eu nasci, no ano de 1981, faz 39 anos, o HIV, ele matou mais de 22 milhões de pessoas. Então, se nós pararmos para analisar, a gente já viveu coisas bem difíceis, né? Talvez não pessoalmente, talvez não nos dias bem atuais, talvez 10, 20 ou 100 anos atrás, mas coisas terríveis já aconteceram, e a Bíblia ela deixa bem claro que isso poderia acontecer, porque ainda vivemos numa terra, ainda vivemos num planeta que é físico, ainda dependemos de situações que fogem ao nosso controle, né? E eu estive me perguntando, por que nós estamos sendo tão afetados com esse vírus? Por que o Covid-19 é o nome mais temido da terra, né, nos nossos dias? Eu sei que os nossos filhos, os nossos netos vão ouvir sobre Covid-19 daqui a uns anos. Eu sei que inúmeras pessoas vão falar sobre isso, vai estar registrado nos livros de história, o que aconteceu, o tempo, os meses em que o mundo teve que parar, onde as pessoas tiveram que ficar nas suas casas, onde o carro de som passava nas ruas e dizia, fique em casa, não saia de casa, onde os aeroportos fecharam, onde os mercados foram esvaziados. Tantas notícias vão estar nos livros de história, e interessante, ou eu não sei se isso é um privilégio ou não, mas nós estamos vivendo esses dias, eu e você, que estamos aqui nesse ano de 2020, nós fomos afetados por isso. E o que traz tanto medo? Ou por que nós nos sentimos tão afetados? Ou por que o mundo está entrando num certo colapso? Por que nós vemos tanta dificuldade em torno disso tudo? Porque nós perdemos algumas coisas essenciais, e eu queria citar algumas delas.
as coisas mais essenciais da nossa vida. E eu penso que você vai concordar comigo que a primeira coisa que nós perdemos, que é extremamente essencial e que às vezes nós não damos valor, foi a nossa liberdade. A primeira coisa que esse vírus tirou de nós, que essa pandemia tirou de nós, foi a nossa liberdade. De repente nós descobrimos que não poderíamos mais sair de casa, não poderíamos mais trabalhar. De repente descobrimos que mesmo que eu tenha dinheiro, não adianta eu ir numa loja porque ela vai estar fechada. Que mesmo que eu necessite de alguma coisa e eu consiga comprar aquele objeto, eu não posso ir lá adquirir, porque ela não vai estar vendendo para mim. Então eu perdi o direito da minha liberdade. Algumas cidades foram trancadas. Algumas cidades foram bloqueadas para a entrada e saída de pessoas sendo investigadas quando entravam na cidade. Eu estava saindo de uma cidade, vi uma cena, uma fila de carros grandes e pessoas medindo a temperatura na testa das pessoas. Isso a gente achou que nunca ia ver aqui no nosso país. Então nós perdemos a liberdade, e quando perdemos aquilo que é essencial para nós, nós gememos. E nós sofremos, e a liberdade é algo que nós gostamos, apesar de muitas vezes não notarmos que temos. E eu quero abrir aqui um paralelo, trazendo a realidade espiritual, porque a liberdade, a Bíblia diz que Jesus nos chamou para a liberdade, e o próprio Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você perdeu essa liberdade física, essa liberdade econômica, essa liberdade relacional, quando você descobrir o que é uma liberdade em Cristo, você vai ver como você vinha vivendo escravizado. E para nós sermos libertos do pecado, das amarras, das mãos do diabo, da ira de Deus, de tantas coisas, nós precisamos de Cristo. Cristo é o único que pode trazer liberdade ao nosso coração. Então eu vejo que a primeira coisa que nós perdemos foi a liberdade, e a liberdade, ela é essencial para que a gente possa ir e vir. E agora o seguinte, a liberdade em Cristo é essencial para que você possa ir para o Pai. Então você precisa, você que está nos assistindo, por favor, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, se você ainda não descobriu essa liberdade, não externa, mas interna, uma liberdade que vai livrar você de toda acusação, que vai livrar você de todo pecado, que vai livrar você de toda depressão, toda angústia, que vai trazer você uma nova vida, um estilo de vida diferente. Então você precisa, ou pode nessa noite também, entregar a sua vida a Cristo. A segunda área que foi tocada em nossas vidas nessa pandemia foram os relacionamentos. E quando a gente encontra um amigo, abraça, beija, dá um tapinha na cabeça, faz uma brincadeira, faz uma cosquinha, e nós temos contato, e abraçamos nossos pais, abraçamos nossos avós. Eu estive na casa dos meus pais esses dias, e eu não pude dar um beijo, não pude dar um abraço. Isso é tão estranho, isso é tão estranho. Algumas pessoas chegaram lá em casa e elas olhavam para mim e eu olhava para elas, e a gente no olhar estava dizendo: está faltando alguma coisa. A gente quer dar um abraço, a gente quer expressar o nosso amor. E quando nós perdemos esses afetos, esses relacionamentos, imagine você com data de casamento marcado, imagine você com uma festa marcada, vai ter que adiar o casamento se você quiser os convidados contigo. Gente, isso é muito interessante. Nós começamos a valorizar mais os nossos amigos, valorizar mais os nossos familiares, e talvez tudo que você queria era ir na casa dos seus pais, dar um forte abraço no teu pai, na tua mãe, e ter um tempo de comunhão com eles, mas para protegê-los você não pode. Eu fiz aniversário no dia 19 de março, mês passado, e eu estava planejando fazer uma festinha lá na casa dos meus pais, só para os parentes, fazer uma janta, para depois a gente ia viajar para a Índia já no outro dia, e infelizmente a gente não conseguiu, e o meu aniversário foi só eu, a minha esposa e meus filhos. Não que isso seja ruim,
Mas quando a gente faz uma festa, quando a gente tem um dia especial, a gente quer pessoas junto com a gente. E isso mexe no nosso emocional. E eu quero motivar você. Talvez depois desse período de isolamento, você possa abraçar muito mais do que você já abraçava. Você possa beijar muito mais, você possa estar mais junto com as pessoas, sabe? Talvez você está aí na sua casa hoje, domingo à noite, e você era acostumado a ir para o prédio da igreja, você era acostumado a abraçar 30 pessoas, você era acostumado a tomar aquele cafezinho depois do culto. Ah, que saudade! Como era bom, né? Os irmãos vinham, pastor, quer ir lá em casa comer um cuscuz? Vamos! Quer ir lá em casa tomar um cafezinho? Vamos! Quer ir lá em casa conversar um pouco, tomar um chimarrão? Vamos! E era tão bom! Isso faz tanta falta. Então você pode fazer isso depois que nós passarmos por esse período. Eu só estou relembrando aqui algumas coisas para você valorizar mais a sua vida. E tudo que nós tínhamos, hoje não temos mais, mas nós já tivemos isso. E talvez muitas vezes nós não valorizamos. Olha só, talvez muitas vezes você reclamou do seu emprego. Ah, o meu emprego, o meu salário está ruim. Não aguento mais, quero ir para outra empresa, quero trocar, quero receber um aumento, quero ser promovido, enfim, né? Hoje você está lá diante de Deus, ajoelhado à noite, dizendo: Senhor, por favor, que eu não perca o meu emprego. Como a nossa realidade muda, como a nossa situação muda, como nós estamos sendo afetados por essa crise, não só nacional, não só na nossa cidade, mas no mundo. Né? Então você está valorizando o seu, imagina, você está trabalhando menos, o seu salário talvez teve que diminuir, e você está torcendo para não ser demitido, mas você está feliz porque você pode trabalhar. E talvez muitas manhãs você se levantou e disse: eu não quero ir trabalhar, eu não aguento mais trabalhar, eu não consigo mais ir trabalhar. Ah, quem dera eu pudesse estar aposentado, né? Quem dera eu pudesse ter um dinheiro para não precisar mais trabalhar. E tudo que nós vemos hoje na mídia, a população dizendo: pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar. Então a gente vai aprendendo com tudo isso. Eu quero tirar essas lições de tudo isso que nós estamos vivendo. Porque se nós passarmos por tudo isso e não aprendermos nada, então não valeu a pena. Já que estamos vivendo essa crise, já que estamos vivendo o dia mau, já que estamos vivendo o tempo de um choro, e a alegria vai chegar, então que a gente aprenda com isso que a gente está vivendo. Olha só, talvez você muitas vezes também pensava assim: hoje eu não queria ir no culto. Bem que o culto podia ligar aqui a televisão, participar no culto pela televisão, e hoje você está aí dentro da sua casa, com a sua família, isso é uma bênção. Que bom que nós temos os meios de comunicação, mas eu tenho certeza que lá dentro você sente falta de estar com os irmãos. Tenho certeza que lá dentro você vai valorizar muito mais o cultuar em família, né? Aquele versículo que a palavra diz que como é bom e agradável estar unidos os irmãos, porque é ali que o Senhor derrama a sua bênção. Então, querido, se você já está na sua casa mais de um mês sem participar de um culto, dentro de um prédio, em comunhão com mais pessoas, eu sei que o seu coração está sedento por isso. Eu sei que nós vamos com certeza recuperar o tempo perdido, e nós vamos sair dessa juntos e vamos ser vitoriosos. E a última área que eu selecionei aqui, que nós temos sido muito tocados, é na área da família. E a família, na verdade, querendo ou não, eu acho que se nós tivermos sabedoria, a família saiu ganhando com esse negócio todo. Porque a família nunca esteve tão unida, a família nunca esteve tão junta, a família nunca esteve tão próxima, a família nunca conversou tanto, os pais nunca tiveram tanto com seus filhos, né? Os pais meio desesperados aí tentando ensinar os filhos os temas da escola. É óbvio que pai não é professor, professor não é pai, o pai precisa educar, mas o professor precisa ensinar, e daí tu mistura tudo, e a manha do filho com a vontade de não ler, com o pai que não sabe ensinar, e já dá uma confusão. Mas enfim, quantos pais não conheciam seus filhos? Quantos pais não enxergavam as dificuldades dos seus filhos? Se ele sabia ler, se ele não sabia ler,
se ele podia ir bem numa prova, se ele conhecia aquelas palavras, se ele gosta da professora, se ele tem amigos na escola, se ele tem inimigos, se ele está brigando no colégio, se as notas dele estão boas, se ele sabe aprender rápido ou devagar. Tudo isso agora eu tenho certeza que está melhorando no seu relacionamento com seu filho. Claro, como eu falei, nós precisamos aproveitar esses dias. Nós precisamos aproveitar para aprender com tudo que nós temos vivido. Então, nessas áreas que fomos tocados, nós podemos aprender muitas coisas. E nós estamos falando de um problema que começou no mundo, que veio para os países, que veio para os estados, veio para as cidades e veio agora para dentro da nossa casa. E o maior problema de todos esses que eu vejo não é o problema externo, mas o problema interno. O que nós vamos fazer depois dessa pandemia? Como vai ficar o seu coração se você perder o emprego? Como vai ficar o seu coração se você não tiver dinheiro para pagar as suas contas? Como vai estar as suas emoções se você nesse período brigou muito mais com a sua esposa do que você se acertou com ela? Como você vai lidar com todas as dificuldades ou todos os problemas que você descobriu que existem dentro da sua casa? Porque esse problema que nós estamos vivendo, ele vai passar. Isso eu já falei na outra ministração, vai passar, e é fato. Mas o que nós vamos fazer com ele após é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez, que em nome de Jesus isso não aconteça, mas talvez a sua situação, ou até a minha situação, seja uma situação parecida com essa mulher, esposa de um aluno de profetas. Ela se encontra numa situação extremamente difícil e não fala a causa da morte do marido, não fala como eles viviam, mas se ele deixou uma dívida, se os filhos tinham que ser levados como escravos, e agora nós temos também uma viúva que agrava mais ainda a situação dela, nós temos um cenário de caos instalado. E com certeza na minha e na sua vida nós já nos deparamos com situações muito difíceis como essa. Situações em que a gente olha para a esquerda, olha para a direita e não sabe mais para onde ir. Você olha para frente e não consegue enxergar um caminho onde você possa caminhar. Talvez na sua vida, não só por causa do vírus, não só por causa da pandemia, mas a sua vida já vinha um pouco enrolada pela falta de Cristo nela, né? Ou até Cristo já foi convidado para estar com você, mas você ainda não aprendeu a praticar a palavra de Deus na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Então, quando você já não está muito bem estruturado, que é a história que Jesus fala sobre as duas casas, uma sobre a rocha, uma sobre a areia, ele está dizendo: olha, nós temos duas casas e a tempestade vai chegar. O problema dessa história não é a tempestade. Então deixa eu abrir um parênteses para você: o problema da sua vida não é o coronavírus, o problema da sua vida não é a pandemia, o problema da sua vida não é algo de fora, é algo de dentro do seu coração. Então, quando Jesus fala: olha, você tem duas casas, uma sobre a rocha, uma sobre a areia, o problema não está na tempestade, está na forma que essa casa foi construída. E agora, queridos, nós chegamos a um consenso geral que se você não estiver bem, as coisas podem piorar. Pastor, não fala isso para mim, eu quero uma palavra de ânimo. Eu vou te dar uma palavra de ânimo, com certeza. Mas para eu te dar uma palavra de ânimo para animar o seu coração, ou uma palavra motivacional que motive você a caminhar, que dê um motivo para caminhar, eu preciso trazer a realidade sobre a sua vida e sobre a sua casa, dizendo que se as dificuldades estão chegando, não são elas que podem derrubar você, mas são as estruturas dentro da sua alma, as estruturas dentro do seu coração, a forma que você vai lidar com as dificuldades que você está enfrentando. Em Mateus 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então, se eu gostei de uma versão que diz assim: neste mundo vocês terão problemas, né? Às vezes a gente fala sobre aflições, parece uma palavra que a gente não usa tanto. No mundo vocês terão problemas, mas sejam fortes, sejam bravos, sejam valentes, sejam construídos sobre a rocha, estejam firmados, inabalados ou inabaláveis, vestindo aquela armadura de Deus, uma couraça que te protege. Então, se no mundo nós vamos ter aflição, se no mundo nós vamos ter dificuldades, e essas dificuldades vêm para todo mundo, nós precisamos entender que o que faz a diferença na minha e na sua vida não são as dificuldades, mas a forma que eu vou reagir a elas. O que faz a diferença entre duas pessoas não é o dia mau, mas é a quem elas vão recorrer quando esse dia chegar. A quem você recorre? A bebida? Talvez você tenha vontade de ir no bar tomar um trago. Talvez você tenha vontade de ir num prostíbulo, sair com uma prostituta para afogar as mágoas. Talvez você tenha vontade de ir para a internet. A vida tá ruim, tá uma porcaria, tá uma desgraça, tá todo mundo morrendo. Então, o que eu vou fazer demais? Já tá ruim mesmo. Meu casamento tá em ruínas. Meus filhos estão dentro de casa o dia inteiro berrando nos meus ouvidos. O que você vai fazer? Onde vai ser o seu refúgio? O seu refúgio vai ser a cama. Talvez você vai deitar e não vai querer mais levantar e vai dizer: agora eu estou com depressão e eu decidi viver assim. Irmão, a depressão ela existe, ela é real, é uma doença, é algo patológico, é algo que pode nos atingir. Porém, a sua decisão de sair dela pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, ao invés de você buscar em lugares inapropriados, você pode buscar no único lugar que pode trazer liberdade a você, em Cristo Jesus. Aquele que pode e aquele que é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. E a Bíblia diz que se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Então, deixa eu dizer para você, Jesus Cristo é a solução para a sua vida. E eu quero trazer aqui alguns exemplos bem interessantes que eu achei a respeito de pessoas que viveram crises. Porque nós pensamos que os vitoriosos não vivem crises. Achamos que os vitoriosos, eles são valentes e a água nunca bateu na casa deles, a tempestade nunca chegou. E nós achamos que essas pessoas são invencíveis, imbatíveis, e que elas nasceram vencendo e vão vencendo porque tudo é fácil na vida delas. E eu trouxe até alguns exemplos bem legais, bem interessantes, de um homem chamado Stan Lee. Eu não sei se você conhece, mas ele é um produtor americano, e esse camarada, ele é sensacional. Ele passou por uma situação bem interessante na sua vida. O editor dele disse assim: Stan, nós precisamos de um novo super-herói. Isso há muitos anos atrás. E ele diz: nós precisamos de um novo super-herói para botar nas revistas em quadrinhos, para filmar, para que a gente possa vender revistas, quem sabe até futuramente outras coisas, enfim. E ele foi para sua casa, pensou e começou a pensar: o que eu posso fazer para um super-herói ser um super-herói legal? E ele disse: eu preciso começar pelos poderes dele. Ele tem que ter poderes. Um super-herói obviamente tem poderes. Ele precisa ter poderes e ele precisa ser um cara especial. E ele olha para a parede e vê uma mosca pousada na parede. E essa mosca está pousada ali. Ele diz: quem sabe seria legal ter um super-herói que pudesse pousar na parede ou grudar na parede. E ele disse: eu vou chamar esse super-herói de Homem-Mosca, Homem-Mosquito. E ele, falando como ele ia chamar aquele super-herói. E ele diz: não, vou chamar esse super-herói de Homem-Aranha. Legal, top. E ele começou a se animar com aquela ideia dele. E ele disse assim: esse cara ele vai ser jovem. Ele vai ser jovem, vai ser um super-herói jovem. Nós não temos nenhum super-herói jovem, ele vai ser jovem. E eu vou
eu vou colocar nele também alguns problemas pessoais. Então essa foi a grande sacada dele. E ele foi pro editor dele, foi conversar com o cara e contou toda a ideia. E o editor disse para ele assim: cara, essa foi a pior ideia que eu já ouvi na minha vida. E você que participa da minha geração, você sabe de quem nós estamos falando, né? Do sucesso do cinema. Ele disse: foi a pior ideia que eu já ouvi na minha vida. Como é que você vai chamar uma aranha de herói porque as pessoas não gostam de aranha? Interessante. Não, você não pode ter um super-herói jovem, porque os jovens, eles são só ajudantes, eles não podem ser heróis. 2 pontos fortes, né, de revogação do projeto. E o terceiro era: um super-herói não pode ter debilidades humanas, não pode ter problemas pessoais. E ele, aquele Stan Lee, então saiu muito frustrado daquela sala. E ele então passou por uma pequena crise, né? Porque a sua ideia não foi aceita. E um tempo depois tinha uma revista então que ia ser editada, a sua última edição. Era a última edição, depois daquilo nunca mais ia ser editado. E ele disse que geralmente se coloca qualquer coisa nessas últimas edições porque ninguém se preocupa. E ele disse: eu vou tentar colocar aqui o meu super-herói, o Homem-Aranha, o Spider-Man. E ele coloca lá, e essa revista tem um auge de sucesso. E esse editor então chama ele, eles fazem revistas em quadrinhos, e hoje nós vemos um sucesso poderoso nos cinemas. Então, o que eu aprendo com isso? Que as crises, elas nem sempre podem ou precisam nos derrubar. E uma discordância, ou até mesmo uma pessoa que venha de cima e desfaça tudo que você está fazendo, diga que está tudo errado, nem sempre quer dizer que ele está certo. E nem sempre, querido, que você encontra alguém que não acredita em você, não quer dizer que isso não vai acontecer na sua vida. Porque Deus é maior para fazer acontecer aquilo que Ele já chamou você para fazer. Outro exemplo é o Diego Hipólito, né? Todos nós conhecemos o medalhista olímpico, ginástica olímpica. E ele diz assim: eu caí sentado em Pequim, eu caí de cara em Londres, mas eu não desisti. E aqui no Rio, no ano de 2016, ele ganhou medalha de prata. Então, nós vemos que nada que tente nos derrubar tem poder de nos derrubar, se dentro de nós a gente estiver de pé. Eu escutei falar da história de uma mulher chamada Oprah, uma das maiores celebridades hoje, norte-americanas. E ela cresceu e nasceu na pobreza, numa vila muito pobre, foi violentada sexualmente 2 vezes na sua vida, e ela se tornou a primeira mulher afro-americana bilionária do mundo. Então, toda a realidade dela dizia o contrário. Como uma pessoa pobre de uma vila, que foi violentada, que além de tudo, na época do racismo, negra, como essa mulher se tornou uma apresentadora de televisão, onde milhões de pessoas param para olhar e para ouvir o que ela está dizendo. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele é infinitamente maior do que tudo isso que nós estamos falando. Eu citei 3 situações corriqueiras do dia a dia, de pessoas que foram desanimadas, de pessoas que foram abusadas, de pessoas que foram injustiçadas, de pessoas que não tinham, talvez até aquilo que eu e você temos, e talvez aquilo que nós temos possa nos atrapalhar. Porque quando nós não temos, precisamos parar e meditar como fazer para alcançar aquilo que nós queremos. Então, eu aprendo muito com tudo isso, e eu quero encerrar falando sobre o maior desafio que nós teremos pós-pandemia, que não é um vírus coletivo, mas é um vírus pessoal. Porque entenda isso, uma crise global, uma crise entre nações, uma crise entre estados, uma crise entre municípios, uma crise na família, mas a crise, ela vai passar em todas essas áreas. Mas se ela permanecer dentro do seu coração, isso será extremamente destrutivo para você. Se a falta de fé, a falta de esperança, a falta de amor, de relacionamento com Deus nesse tempo difícil vier sobre a sua vida, então você poderá ser, infelizmente, mais um entre as estatísticas.
Por que a maioria das pessoas hoje está correndo para salvar as suas vidas? Porque a vida é importante, sim ou não? Sua vida é importante para você? É importante para o seu marido? É importante para a sua esposa? É importante para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos? Sim! A sua vida é muito importante. Você está em casa agora porque a sua vida é importante. Você está em casa porque você reconhece que gosta de viver. Senão você podia ir para a rua, pegar esse coronavírus aí e morrer de uma vez. Mas por que você está tentando defender a sua vida? Por que você está defendendo aquilo que você acredita? Porque você ainda se ama. Você ainda acredita que pode. Você ainda acredita que consegue ir além, que você consegue criar os seus filhos. Eu consigo melhorar meu casamento. Eu consigo um emprego melhor. Eu vou conseguir um estilo de vida mais elevado. Eu vou para frente. Eu sou um vencedor. Eu vou vencer isso tudo que está acontecendo. Escute aqui, querido. Você precisa vencer muito mais do que as crises externas, as crises dentro de você. E se você nesses dias, como eu já falei, perdeu o seu emprego, se a situação ficar ruim, se talvez você perder um membro da sua família, se talvez você chegar numa situação tão desesperadora como essa mulher que nós lemos aqui, eu quero dar um conselho para você. Busque aquele que pode salvar a sua alma. Busque aquele que pode salvar a sua vida, porque Ele já fez isso na cruz do Calvário. E Ele pode tirar você de uma crise muito maior, que não é uma crise física, mas uma crise espiritual. É uma crise eterna. Nós somos eternos e nós precisamos entender isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero convidar os irmãos do louvor a estar aqui com a gente. Quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. É tão gostoso quando a gente está no culto e chega nesse momento que a gente diz assim, fique de pé. Se Deus falou ao seu coração, então você pode falar com Deus nesse momento. Se Deus falou a sua vida, você pode orar, você pode pedir, você pode clamar. E se você quiser, na sua casa, fique de pé. Se você quiser, você pode agora orar ao Senhor. E você pode dizer, Senhor, a crise já chegou. Os dias já são maus, os dias já são difíceis, eu já estou sofrendo, meu emprego está balançando, a minha família está desorientada, meu casamento está por um fio. E você pode, talvez, ao invés de ficar de pé, você pode ajoelhar aí onde você está. E você pode clamar ao Deus, o autor da vida, Senhor, por favor, me toca, por favor, me livra desses sentimentos interiores de medo, de aflição. Me livra desses dias em que eu estou sofrendo e pensando que eu não vou ter um futuro. Me livra, Senhor, desses pensamentos maus que dizem que eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Me livra da tentação de buscar, Senhor, no boteco, de buscar, Senhor, no vício, de buscar em outros lugares aquilo que eu só posso encontrar em Ti. Você pode orar agora pelos seus familiares. Você pode orar pelos seus pais que são idosos, para que Deus guarde a vida deles. Você pode orar pelos seus familiares que têm um problema de saúde. Você pode orar por aqueles que estão na área de risco. Você pode clamar. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em sua eficácia. Existe eficácia. Existe algo que você pode fazer nesses dias. Então faça isso agora. Pegue na mão da sua família, pegue na mão dos seus filhos, da sua esposa. Enquanto os irmãos do louvor aqui vão ministrando, eu já vou me retirar, mas eles vão aqui ministrar um louvor para que você tenha esse tempo, se você quiser. E você pode clamar a Deus pela sua casa, dizendo: Pai, a nossa casa é Tua, a nossa família é Tua, e nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que
ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Pra iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar.